Vocês já estão vendo na tela aqui, Isabel Mega, analista de política da CNN, que hoje resolveu fazer uma participação mega especial aqui, já valendo o trocadilho, no Hora H. Bem-vinda ao Hora H, minha querida. Você que acompanha e tem a mão no pulso da política brasileira, o que você destaca dos discursos de hoje aí no plenário? Boa noite. Oi, Thaís. Boa tarde. Você me chama no momento em que está tocando aqui no plenário da Câmara dos Deputados aquele sinal para chamar os parlamentares para o plenário para que eles abram a sessão, porque isso aqui é bem ilustrativo daquilo que a Carol estava falando para a gente agora há pouco. Eles querem dar celeridade aos trabalhos. O presidente da Câmara, Hugo Motta, está abrindo a mesa nesse momento e tem medida provisória muito interessante para o governo que pode ser aprovada hoje. É a MP do Gás do Povo, aquele programa super populista do governo Lula de ampliar o acesso a botijões de gás. Então, só um exemplo dessa celeridade que eles querem dar. Mas queria aproveitar o momento aqui no Hora H, é sempre uma honra estar aqui, para a gente também trazer uma análise, Thaís, sobre o quanto que esses momentos iniciais de ano são muito reveladores sobre recados que cada poder quer dar um ao outro, né? Lula dizendo para o Congresso quais são as prioridades e o Congresso chamando a atenção também para aquilo que são prerrogativas do Legislativo. Houve, em palavras diferentes, o mesmo recado dado tanto por Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, quanto por Hugo Motta, presidente da Câmara. Hugo Motta foi mais explícito, porque usou a palavra emendas, falou da prerrogativa dos parlamentares para destinarem as emendas aos rincões onde os olhos públicos muitas vezes não estão de olho, não estão percebendo essa necessidade. Então, o que ele está jogando ali? Está trazendo a percepção que os parlamentares têm, porque voltam para os seus estados, para as suas bases regionais e teriam essa percepção que às vezes o poder público não tem. É um recado duplo para o Supremo, que está avançando com essas investigações, mas também para o Palácio do Planalto. E a gente sabe o quanto esses critérios foram colocados bastante em xeque na hora de se destinarem essas emendas parlamentares. Davi Alcolumbre não citou emendas, mas citou as prerrogativas do parlamento na defesa de papéis próprios. Ele disse o seguinte: cada poder tem seu papel, tem sua função. Então, ali é para separar o joio do trigo, para cada poder cuidar de suas próprias atribuições. Também pode ser lido como um recado na questão das emendas. Ele defendeu a paz e enfatizou muito a palavra paz, a expressão bom senso. Ali também deixa de ser um recado para a articulação política do governo Lula, porque no final de 2025 eles terminaram o ano com uma relação muito ruidosa, com brigas de Davi Alcolumbre com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, aquele descontentamento todo em torno da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre articulava por Rodrigo Pacheco e Lula insistiu. Então, a questão das prerrogativas, o que a gente ouvia muito naquele momento era, bom, se o Palácio do Planalto tem a prerrogativa de indicar o ministro da Suprema Corte, o Senado tem a prerrogativa de de votar e de não aprovar, se quiser. Então, os recados ficam todos ali nas entrelinhas de discursos. É sempre interessante a gente observar um pouco esse momento de inauguração do ano, porque costuma ser um momento para que os parlamentares, governo, Supremo, todos os poderes, de alguma maneira, deem algum tipo de recado sobre aquilo que vai nortear o ano. Aqui no Congresso Nacional, o governo vê que houve uma melhora nessa relação e tem um certo alinhamento de pauta com o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, em relação a essas demandas que são também de forte apelo eleitoral. A questão da regulação do trabalho por aplicativo, o fim da jornada 6-1. O próprio Hugo Motta citou algumas dessas pautas no discurso dele por aqui. Davi Alcolumbre não olhou tanto para essas pautas de 2026 no
discurso dele, mas nessa relação de proximidade, vai ter churrasco e tudo, viu, Thaís? Essa semana de Lula com líderes da base já é uma tentativa deles aproveitarem um tempo curto para fecharem esse cronograma que, querendo ou não, dá ativos eleitorais ao presidente Lula, mas ao Congresso Nacional também. A isenção do imposto de renda, por exemplo, é algo compartilhado entre os dois poderes.